Olá, meu nome é Zizu, bem-vindo a um novo vídeo do canal da Sky. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a duela de formigas especiais e como ele funciona. Antes de iniciar o vídeo, vou passar um recado do patrocinador. Um recado importante antes de continuarmos o vídeo. Esse vídeo é patrocinado pela Apetoide. Baixando o TNS pela Apetoide e usando o cupom SKY que está aqui na tela, você ganha bônus nas suas próximas compras. Os bônus você consegue verificar aqui na tela e na descrição aqui do vídeo. Agora, bora voltar para o vídeo. Aqui na arena de formigas especiais ele funciona como uma batalha de 3 marchas versus 3 machos. Se você ganhar de 2 ou mais batalhas, você ganha a partida. Então eu vou mostrar aqui os relatórios para mostrar na prática como funciona. Então aqui, essa aqui eu ganhei 2 batalhas, perdi uma. Aqui eu perdi 2 batalhas e ganhei uma. É basicamente assim que funciona. Você vai fazer uma formação em uma unidade defensiva quando os oponentes te atacarem, e você vai poder montar uma para quando você for desafiar outros oponentes. Aqui na opção quando você fazer a formação defensiva, você tem a opção de ocultar uma marcha. Isso basicamente pode funcionar estrategicamente porque quando você ataca alguém, você não vai conseguir ver a formação dela. Então, vou atacar aqui um adversário. Vamos aqui, se clicando nesse ícone de busca, você vai conseguir ver as marchas dele. E aqui no caso dele, ele ocultou uma. E é assim que é para isso que funciona você ocultar uma marcha. Estrategicamente, você não vai conseguir ver a marcha do adversário e talvez isso dificulte um pouco você fazer as alterações para você enfrentar o adversário. Isso porque você tem a opção de mudar quando você for atacar a ordem. Então você pode escolher a posição de marcha que vai enfrentar o dos oponentes. Você sabendo as posições originais, você consegue organizar para tentar ganhar mais batalhas. Então, por exemplo, a unidade dele mais forte provavelmente é a do meio, que está ocultada. Então ele preferiu ocultar a mais forte e deixar as outras livres. Dá para perceber isso pelo nível de inseto. Os outros estão, esse aqui tá 19, esse aqui tá 13, então provavelmente o inseto com nível mais alto é esse. Então você, mesmo os adversários ocultando a marcha, você consegue ver ou então identificar qual é a mais forte olhando o poder total aqui. Então você vai ver a quantidade de pontos que ele tem e o poder total, e aí você consegue somar. Por exemplo, essa marcha tem 4.9 m de poder, essa aqui tem 5.9, provavelmente a mais forte, ele distribuiu um pouco as formigas, mas a mais forte provavelmente é essa do meio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a mais forte minha na posição do meio, e vamos ver qual vai ser o resultado. Ganhei. Então vamos entrar aqui no relatório. Esse aqui é o do meio. Como eu disse, inseto 3910. Esse aqui é o mais forte. Ele optou usar as formigas da Avast. Ponto importante é, quando você for fazer a formatação das suas unidades, dicas que eu posso dar é: use formigas as mais recentes, ou seja, da Avast, se você já tiver na Avast, ou então do Barren, se você ainda não tiver feito a Avast. Isso porque as formigas de novas gerações, dos novos métodos, elas têm atributos melhores e provavelmente elas são mais fortes que as anteriores. Então aproveite as formigas novas que você tem, mesmo que seja sem estrela. Então aqui no caso eu estou usando a Rissomos da Avast. Então se a gente for olhar aqui, você vai ver que ela pode escalar até 120 de ataque. Vou pegar aqui a Cristal, por exemplo. E aqui ela pode só até 86, ou seja, as formigas novas, elas têm mais atributos, então nesse tipo de arena, elas funcionam muito bem. E não só isso, aproveitar os metas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um meta de veneno. Então eu deixei o meta de veneno junto, que seria coveiro com a cristal, para elas combarem. É outra estratégia que você pode fazer. Se você tiver a Berserkers, você pode usar com a Pés Finos e com a DB. Então tente fazer as combinações e usar os metas novos de forma organizada. Aqui é o Dlezi com a formiga de fogo. Então tente organizar dessa maneira. Assim, logicamente o que leva em consideração as estrelas que você tem de formiga. Então provavelmente você vai usar a sua classe principal. Mas não obrigatoriamente você precisa usar só suas formigas da classe principal. Eu uso transportadora e guardiã porque são as unidades que eu tenho formigas upadas. Então o que se leva em consideração é nível de inseto e formigas upadas. Então, por exemplo, patrulheiro para mim é uma formiga de PvE. Eu coloquei aqui
porque ela é uma formiga que tá upada pra mim. Então pra mim acaba compensando. Provavelmente se eu não tivesse ela upada, eu colocaria a Shikari nessa posição e colocaria a Capter. Seria uma forma de organizar. Como a patrulheira minha tá upada, ela acaba funcionando nessa posição. Vou mostrar aqui o relatório para mostrar para vocês o que se leva em consideração. Então, se a gente abrir aqui os atributos, vai ver que leva em consideração as porcentagens de formigas especiais, de inseto e outros. Mas de forma geral, o que vai levar em consideração o nível, o inseto e a formiga. É basicamente isso. Outro ponto importante é, se você não tem como eu 3 insetos upados, foque em ter 2 marchas fortes. Como eu disse, você precisa ganhar só 2, você não precisa ganhar as 3. Então, se você não tem essa quantidade de insetos, com essa quantidade de formigas especiais, monta 2 marchas fortes e organiza para enfrentar o adversário as 2 marchas mais fracas deles. Então, quando você for atacar, por exemplo, você vai identificar assim, ó, essa é a marcha mais forte do inimigo. Provavelmente essa é mais fraca e essa também, já que ele deixou visível a mais forte aqui. Então, organiza para você enfrentar as mais fracas. Então, tipo assim, esse 7 é 7 estrelas. Coloca uma marcha que você tem fraca, que você consiga vencer essa nessa posição. Imagine que a marcha da Cici é a minha marcha mais fraca. Então eu vou colocar a marcha da Cici, que é mais fraca, na posição da marcha mais fraca dele, mas que ela possa vencer. Quando você for atacar, observe as marchas do adversário para você poder se organizar. E aí você ganha. Dicas importantes que eu posso dar é aproveite o início do evento e o final do evento, principalmente os últimos minutos do evento. Isso porque não importa quem você vence, importa que você, conforme você vai vencendo, você vai ganhando essas pontuações. Então, 7, 8, 7 pontos, e quando você perde pontos. Aqui, quando você faz o ataque, você tem a opção de comprar mais chances. Então, por exemplo, o evento ele se encerra daqui a 9 dias. Você pode pegar o primeiro dia para você ficar bem colocado e ir pontuando durante os dias. E aí no último dia, principalmente nos últimos minutos ou última hora do evento, compre mais chances e fiquem atacando os adversários para você poder escalar, porque aí não vai dar tempo de outras pessoas te atacarem. De novo, é importante que você observe seus adversários e ataque para vencer. Então é sempre importante observar bem a marcha do adversário para você poder atacar e garantir que você vença. Porque se você for atacar e for perdendo, você vai perdendo pontos e em vez de você subir no ranking, você vai descer no ranking. Então é muito importante você observar. Se você vê que você não consegue vencer os seus adversários, você pode ficar resetando aqui até aparecer um adversário fraco. Então, tipo, ó, vou resetar, ó, apareceu um de 17M. Meu poder aqui é de 17.8. Talvez eu possa vencer esse adversário. Então eu vou atacar aqui, venci. Então, toda vez que você tiver aqui um adversário que você fala, não sei se eu vou vencer, fique resetando para você poder achar um adversário. Ó, esse adversário, apesar de ele ter menos poder que eu perdi. Vamos ver aqui por quê. Eu não organizei minha marcha nem nada. Então, a marcha dele mais forte era a primeira. Eu coloquei uma fraca no começo e perdi. Provavelmente foi por causa disso. Então, ó, eu posso pegar aqui, comprar mais chances. Comprei mais chances e aí eu vou ficar resetando aqui até achar um adversário que eu vença. Você pode observar a marcha dele. Então essa aqui é a marcha fraca, essa aqui é uma marcha fraca. Eu posso pegar, colocar minha marcha forte aqui, uma outra que eu acredito que eu ganhe aqui. Vamos atacar, vamos ver se vai certo. Deu certo. Então faça isso. Você pode fazer até 10 batalhas ganhando essa recompensa. Então diariamente você pode comprar mais chances para você completar as 10 batalhas e ir ganhando cristais. Assim você consegue comprar mais itens na loja. A partir da 10ª batalha você não ganha nada, você só vai ganhar os pontos. Mas as recompensas você ganha. Então você pode comprar mais e fazer os 10 ataques. Você não precisa se limitar a fazer só os 5 ataques. Mas de novo, é importante você observar de atacar adversários que você vença. Porque se você ficar atacando adversários e você vai perder pontos, se seu rank veio de subir, vai descer. Diferente de outras arenas que você trava e fica parado. Então é importante você observar isso. Então, só para recapitular, importante você aproveitar o primeiro dia de evento para você ficar no grupo onde você quer ficar. Então, tem as medalhas aqui. Eu tô buscando ficar entre o top 20, é a minha meta. Então, o que eu faço? No primeiro dia, eu ataco até ficar ali no grupo dos 30, 40, que é próximo minha meta. No último dia, eu tento atacar até chegar no top 20. Às vezes eu consigo, às vezes não.
Às vezes, mesmo você olhando os status, você vai perder algumas batalhas, porque a arena, ela é diferente da mina, ela é mais irregular em relação ao PVP, então vai ter formiga que em algum momento não vai ativar tanto como ela deveria. Então, é normal, às vezes, a mina você não entendeu porque você perdeu ou ganhou, mas de forma geral, se você seguir essas regras que eu passei, vai funcionar. Em relação a dicas de inseto que eu posso dar, tenta fazer 2 insetos 9 ou superior laranja. Isso porque por conta do ataque de habilidade, que escala mais, e por conta da velocidade de combate. Insetos roxo, eles não têm tanta velocidade nem tanto ataque de habilidade, que são atributos que são difíceis de conseguir e você consegue basicamente com inseto. Então, se você conseguir 2 insetos de nível alto e montar 2 marchas com esses 2 insetos, você vai ter melhores resultados. E em relação, uma outra dica que eu posso dar em talentos de inseto, eu uso essas configurações, tentando abusar do ataque de habilidade. Então, os outros atributos eu consigo com formigas. Ataque, defesa, vida, mas ataque de habilidade e velocidade de combate eu não consigo através de formiga. Então é importante usar os insetos para você conseguir escalar esses 2 atributos, já que em formiga você não vai conseguir e vai ser difícil você conseguir em outros pontos. Então mesmo que os insetos aqui sejam de níveis menores, eu sempre tento buscar o ataque de habilidade. No caso, se não tem a velocidade de combate, mas se você estiver usando um inseto que tem a velocidade de combate, use isso porque vai fazer uma diferença. Então, monte esses insetos para isso se você estiver pensando em arenas de formigas especiais. Acredito que essas sejam as dicas básicas sobre a arena de formigas especiais. Comigo, basicamente, está funcionando. Eu não tenho uma marcha de um nível tão alto, não é ruim. É uma marcha com um nível de poder bom, mas se você for observar aqui, tem vários jogadores com poderes maiores. Eu consigo ficar bem colocado usando essas dicas e esses tipos de configurações que eu estou montando. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o comentário aqui embaixo do feedback. Se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos e até um próximo vídeo. Tchau!